Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que assiste ao meu canal. Eu me chamo Jardiel Euflásio, sou especialista em Excel e eu trago aqui mais um vídeo sobre Excel, obviamente, um vídeo sobre fórmulas e funções hoje, que vai tratar da função filtro, com duas aplicações avançadas para esta função. A primeira delas será uma forma de a gente trazer aqui colunas, reduzindo a nossa base original. Eu tenho aqui 6 campos na minha tabela original, e eu quero trazer apenas 3 com a função filtro, tá? Dentre essas 6 aqui, eu vou querer apenas cliente, cidade e também produtos. Estão agora com os nomes em amarelo. E no segundo momento, eu vou querer outra aplicação avançada, que vai ser trazer, além de menos colunas, também em ordem diferente. Perceba que aqui, na minha base original, eu tenho os campos que são cliente, categoria e produtos. E no meu retorno aqui, eu quero uma certa inversão. Eu vou querer primeiro produtos, depois categoria e depois cliente. A primeira e terceira aqui, elas estão invertidas em relação à ordem que acontecem ali, na base original. Como a gente pode fazer isso? Bem, vamos começar aqui com a redução da minha base de dados, tá? Eu vou utilizar a função filtro e eu vou dizer que dentre todos os meus dados aqui, eu vou querer trazer apenas essas 3 colunas que estão aqui, discriminadas em cinza. E aí, qual que é o meu artifício para a gente trazer essas colunas? Eu vou utilizar aqui a função CONT-SI. Eu vou dizer o seguinte, que dentro deste intervalo, eu quero contar quantas vezes acontece cada um dos itens do cabeçalho dos meus dados originais. Aqui, pessoal, a função CONT-SI, perceba, ao selecionar e apertar F9, eu consigo avaliar e vejo que as contagens das colunas, de fato, vão retornar 0 ou 1. Esse 0 aqui é a contagem do campo da data. Deu 0, porque aqui eu não tenho data. Mas em seguida, eu tenho cliente e cidade. A contagem aqui deu 1 para cada uma delas. No final, eu não tenho categoria, deu 0. Vou ter produtos, que está aqui, em K5, contagem 1, e no final 0 para valor. Essa contagem aqui é uma contagem matricial da função CONT-SI. A gente está habituado a passar um intervalo e contar apenas um valor, só que aqui eu contei 6 valores. Por isso, pessoal, quando eu avalio aqui com F9, eu consigo ver que eu tenho 6 contagens distintas. Então, eu fecho aqui minha função, olha o que eu tenho. Tenho o resultado. Eu posso fazer também a mesma coisa com a função CORRESP. Muito parecido, tá? Com uma pequena diferença. Eu vou dizer, CORRESP, traga para mim os campos, mas como é que a gente vai identificar? Eu preciso ter aqui as 6 correspondências, tá? Então, eu quero saber qual é a posição que esses 6 campos aqui ocupam aqui dentro. Como a gente percebe que há, de fato, ali 3 células, então as posições podem ser 1, 2 ou 3. Ou seja, 3 colunas irão sobrar, Olha aqui o que o meu CORRESP dá para mim. Ele vai dar um erro quando ele não acha a coluna. Esse erro aqui, por exemplo, é o primeiro. Se refere à primeira coluna, que é data, e o último aqui, dentre esses 6 valores de CORRESP, vai ser o erro referente à correspondência não localizada de valor, tá? E aí, pessoal, se a gente tentar aqui fechar a função, vai dar um erro. Eu preciso tratar aqui esses erros que CORRESP gera. Então, aqui, eu vou verificar se é num cada resultado de CORRESP, porque eu quero os números que CORRESP gerou. Olha só, eu vou querer o 1, 2 e 3, tá? Então, teclo Enter, olha o que eu vou ter. Vou ter os resultados. Eu utilizo enum e elimino os erros, porque eu vou ter agora falsos ou verdadeiros. Quando havia lá um número que não é erro, De fato, aí, eu vou ter isso como definido em verdadeiro e os erros viram falsos, porque não são números. Por isso, eu tenho os resultados. A gente pode aqui rapidamente comparar, olha só, resultados equivalentes. E aí você fala, se eu quiser também fazer aqui filtro de linhas, Eu posso também. Eu vou fazer aqui o seguinte, um filtro para a gente trazer apenas os dados de 2021. Se eu verificar aqui, eu consigo perceber o seguinte, que eu tenho quantas linhas? Apenas 25 linhas de 2021, dentre as 100 linhas que a minha base tem. Então aqui, pessoal, qual é o pulo do gato aqui? Bem, eu vou dizer que em vez de tomar como base a minha tabela de vendas, para depois filtrar os campos, eu vou querer essa tabela com o filtro já do ano. Então, aqui vai ser um filtro de filtro. Eu já abro aqui e fecho minha função filtro, para não me enrolar na sequência, É até prudente. E aqui eu vou continuar a minha função filtro, para poder encerrar dizendo o seguinte, traga para mim os elementos em que o ano lá daquela data do primeiro campo for 2021. Pronto. Vamos aqui conferir, olha só. Temos agora 25 linhas retornadas. O filtro deu certo, tá? Eu vou ocultar isso aqui para a gente fazer um filtro aqui também, onde fizemos com CORRESP. Aqui eu vou querer o seguinte,
eu vou querer apenas valores que tenham ali, que sejam superiores a R$1.000, tá? Então, vamos fazer aqui um teste. Eu quero retornar o quê? Número maior que 1.000. Minha base, então, vai ter apenas 10 linhas. Perfeito? Então, aqui eu vou editar esse meu item. Vou dizer primeiro que ele filtre as linhas, mas eu vou dizer que dentre as linhas eu vou querer quando o valor for maior que 1.000. Pronto, tenho ali as 10 linhas, justamente como eu esperava. E aí, pessoal, a gente consegue também, se você não tiver aí a função filtro, se bem que você vai precisar também uma forma de fazer o despejo aí, né? Vai ser um tanto quanto manual. Você consegue também com a função índice. Eu vou dizer o seguinte, função índice, com base aqui em todos os campos, eu vou querer qual linha? Vou querer todas, então eu coloco aqui ponto e vírgula de novo. Se eu não sou aqui, nesse momento do argumento de número da linha, se eu não sou discriminatório, especificando uma certa linha, eu vou trazer todas então. Então aqui é como se fosse o número 0, tá? Então eu vou passar adiante e não vou colocar o 0 porque não precisa, mas é a mesma coisa. Número da coluna, aqui fica fácil. Eu vou querer saber a posição do meu campo escolhido lá no cabeçalho. Correspondência exata, coloco um 0, olha o que eu tenho. Isso aqui já pode ser copiado para o lado. Pronto, olha só. E eu poderia também, pessoal, fazer isso com a função desloc. Até vou já corrigir aqui, né? A gente consegue fazer com a função desloc. Aqui eu já vou abrir a função desloc, pegando como base o meu campo de data. Por que eu faço isso? Por que eu não pego, por exemplo, aqui apenas o cabeçalho? Bem, quando eu pego o campo da data inteiro, eu já estou pegando um conjunto de dados com a altura que eu quero, para não precisar usar aqui o quarto argumento e definir a altura, que eu utilizaria, por exemplo, a função lins, para contar quantas linhas tem minha tabela. Então, se eu já começo do meu campo inteiro, essa altura fica implícita, então já consigo ser econômico na minha forma. Quantas linhas eu quero deslocar? Eu já tenho ali o meu campo inteiro selecionado, então não quero deslocar linha, senão eu vou ter elemento faltando ali, né? E vou pegar, de repente, ali dados abaixo, acima da tabela, que poderiam, inclusive, estar em branco. Então, eu passo adiante, como eu fiz com o índice. Perceba aí a analogia. Colunas. Eu quero deslocar aqui, pessoal, a posição que este meu campo ocupa dentro do cabeçalho dos dados originais, tá? O meu corresp aqui, para cliente, ele resulta em 2. Mas aí eu tenho um pequeno problema, né? Se eu começar aqui em data e avançar 2 campos, eu vou para a cidade. Eu passo uma coluna daquele meu objetivo, né? Eu vou para a terceira. Então, já que eu consumi aqui uma coluna no ponto de partida, eu coloco -1. Vou teclar Enter aqui, fechar minha fórmula, olha o que eu tenho. E aí, eu posso copiar para o lado, olha só o que eu vou ter. Vou ter ali os meus resultados, fazendo aqui alguns comparativos, para a gente entender a nossa parte 2. Essa parte aqui talvez seja a mais importante. Quando a gente utiliza aqui a função filtro para reduzir colunas, por enquanto não temos algum artifício para poder contornar o probleminha que seria uma ordem invertida. Por exemplo, a gente vê aqui que cliente antecede cidade, da mesma forma que os dados originais se apresentam. A gente percebe que cidade também antecede produtos, como a gente vê aqui. Mas se eu tivesse, por exemplo aqui, um campo fora de ordem. Se eu tivesse, por exemplo, ali no final, o campo do cliente, eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou colocar aqui cidade e produtos, e o cliente lá à frente. Olha o que eu vou ter. A função filtro não entendeu essa inversão. Cidade trouxe cliente. Produto trouxe aqui as cidades. E cliente trouxe produtos. Uma total inversão. Se eu fizer isso aqui também, olha só, nada mudou. Perfeito? Então, a gente precisa ter aqui um artifício para poder entender essas inversões, tá? E não ficar com essa dificuldade, né, em ter isso. Por isso, proponho a segunda parte do vídeo aqui para a gente ver como a gente pode inverter e não ficar refém, né, de coisas desse tipo. Perfeito? E aí, um comparativo também antes que a gente vá para a segunda parte. Se eu tive aqui resultados individuais nos campos, ou seja, 3 fórmulas, uma para cada campo, com as funções índice e desloc, eu consigo ter essa liberdade de inverter os campos aqui diretamente, embora não consiga com apenas uma fórmula. Tem também esse item a avaliar. Se eu quiser aqui agora colocar a categoria antes da cidade, olha o que vai acontecer. Deu certo. Aqui também. Perfeito? Então, a gente tem aqui
muitas análises, né? Muitas possibilidades. A gente pode fazer com uma fórmula só, mas não permite inversão. A gente consegue inversão, mas com 3 fórmulas. E aí, o suprassumo. Como a gente consegue, com apenas uma fórmula, trazer aqui os resultados na ordem que a gente quiser. Eu vou fazer aqui 2 situações, onde a primeira apenas altera a ordem das colunas, com a função escolher, e a segunda vai aqui alterar a ordem e também fazer filtros. Eu vou utilizar aqui a função escolher, e ela pede aqui para mim o número de índice. A gente pode colocar aqui apenas um número, mas podemos também colocar um conjunto de valores aqui, né? Eu vou colocar um vetor. Eu vou utilizar a função corresp para poder dizer de cada um dos 3 campos escolhidos, quais as posições, né, ocupadas lá no meu cabeçalho. Veja que corresp aqui está me dando 5, 4 e 2. Ou seja, a quinta coluna, que é produto, a quarta, que é categoria, e cliente, que é a segunda. Então, se eu digo para escolher que me traga o elemento 5, o 4 e o 2, agora eu posso aqui enumerar na minha função escolher cada um desses campos. Ou seja, o primeiro é esse, ponto e vírgula, o segundo é esse. Eu estou utilizando o atalho Ctrl barra de espaço, depois que eu clico em cada elemento, para poder pegar o campo inteiro. Perfeito? E assim eu faço até o último. Olha só o que eu tenho. Tenho os resultados. Se eu colocar aqui, pessoal, o campo do valor para ser o primeiro, vamos lá. Está formatado aqui como data? Formatei como valor. Tem o valor. Vou colocar aqui o campo da data para ser o último. Olha só, trouxe corretamente. Se eu coloco aqui cidade agora, olha como que fica. E aí você pode se perguntar, rapaz, é possível fazer aqui uma validação de dados? Pode também. Eu vou colocar aqui uma validação para a gente trazer os campos que a gente quiser. Aqui eu quero o cliente. E agora aqui eu vou querer produtos. No final, eu vou deixar realmente, sei lá, o valor. Formatar como valor aqui. Perfeito? Então, a gente consegue ter uma liberdade grande para montar o cenário que a gente quiser. E aí, se eu quiser isso aqui com filtro agora? Bem, com filtro, basta que eu utilize a função filtro, né? Tudo que eu fiz aqui com escolher, eu vou refazer, mas aí eu vou utilizar a função filtro para poder fazer uma redução de linhas. Então, veja que interessante. No primeiro momento, eu reduzi a minha quantidade de colunas de 6 para 3. Tá? Lembrando que são colunas nem sempre adjacentes, nem sempre colunas ali, né, que ficam próximas. No segundo momento, eu consegui inverter a posição original das minhas colunas em relação aos meus dados iniciais. E agora, no terceiro momento, eu vou fazer tudo isso também com filtros para poder reduzir minha tabela em termos de quantidade de linhas. Então, eu vou pegar isso aqui e já vou trazer para cá. Olha só, ele já entendeu por conta aqui das minhas referências. E aí, qual que é, pessoal, aqui para a gente encerrar tudo o filtro que eu vou fazer? Bem, eu vou fazer aqui um filtro para trazer pedidos, né? Vendas aqui, melhor dizendo, com valores entre 500 e 2.000 reais e também apenas pedidos que foram faturados aqui, né, nesse nosso cenário desde setembro de 2020, ok? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, vou até colocar aqui pedidos entre 500 e 2.000 reais, tá? Então, deixa aqui fazer o meu simulador mínimo, máximo e data mínima, ou seja, a partir de qual data? Vou colocar aqui setembro de 2020, ok? Aqui eu tenho o dia 1º de setembro, já entendeu? Vou colocar aqui a data abreviada para ficar melhor de ver. Então, olha como isso vai acontecer. Bem, deixa eu organizar aqui para ficar com um visual mais adequado. Pronto, filé demais, né? Então vamos lá, né? Eu vou utilizar aqui a função filtro e já até expandir aqui a minha barra de fórmulas para a gente ver melhor, tá? Função filtro. Eu vou tomar como base aqui os dados que já estão sendo ali disponibilizados pela função escolher, ok? E agora começam os meus critérios. Eu vou falar aqui, neste campo, aqui, eu vou querer valores maiores ou iguais ao que tiver aqui em R5, ok? Juntamente, por isso eu coloco aqui o asterisco, multiplicando, isso vai fazer aqui o efeito da função i. Então, eu vou dizer que também os valores, eles têm que ter um teto ali, menores ou iguais a 2.000, que está ali fora.
como eu estou utilizando aqui a referência de célula, eu posso digitar um valor diferente para poder ter o meu resultado. E eu vou querer também, para finalizar, aqui no quesito data, eu vou querer quando as minhas datas ali, elas forem maiores ou iguais, ou seja, a partir da minha data aqui, 1º de setembro de 2020. Fechei aqui o último critério, vou encerrar aqui a minha função filtro. Olha o que eu tenho, olha os resultados, tá? Se eu fizer aqui um filtro manual, vou colocar pedidos entre 500 e 2000, então o filtro de número está entre 500 e 2000. Vou colocar aqui qualquer coisa que tenha data a partir de 1º de setembro de 2020, um filtro personalizado, maior ou igual a, ou seja, é posterior ou igual a 1º de setembro de 2020. E você pode, inclusive, aqui, em vez de digitar, utilizar o calendário, se você achar mais conveniente. Eu prefiro digitar, tá? Mas poderia também aqui escolher. Pronto. Vamos lá, então. Eu tenho aqui quantas linhas resultantes? Perceba, 34. Vamos ver aqui a nossa fórmula. Olha só o que foi que ela retornou. Exatamente, pessoal, 34. Se eu quiser brincar aqui, eu posso, por exemplo, a partir de 1500. Ó, não há. Houve um erro. Jardiel, como que trata o erro? Bem, a gente pode fazer aqui diretamente na função filtro. Eu vou colocar aqui o nome sem registro. Uma espécie de mensagem, olha só, sem registro, tá? Se eu colocar aqui a partir de 600, olha o que eu tenho. Se eu colocar aqui o máximo de 8.000, uma data ali a partir de 2021, olha só, mínimo de 1.000, apenas 4 elementos. Perfeito, pessoal? Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para comentar. Eu lembro, aqui na descrição do vídeo, o primeiro link vai te conduzir ao nosso grupo do Telegram. Então, fique à vontade para poder ingressar ao grupo. E lá sempre eu coloco os arquivos que são construídos aqui nos vídeos. Então, fique à vontade e explore ao máximo. E eu te vejo na próxima, ok? Valeu, até mais. Tchau, tchau.